Como se faz um desenho animado. Porque tem muita gente que falou: "Kelvin, você criou seu desenho animado, você até escreveu ele em festival. Como é que eu faço para criar um desenho animado?". Vou explicar tudo para vocês, tá? E esse vídeo eu tô fazendo uma live ao vivo, eu vou deixar essa live salva, porque como eu falei, eu trabalho muito, tem que ter ousadia para realizar seus sonhos. Por causa disso, tem muito trabalho no meu celular e no meu computador. Então não dá para eu pegar o que eu tenho no meu celular e passar para o meu computador, acaba que meu celular fica com a memória cheia. E aí depois não tem espaço para gravar vídeo, então eu tô fazendo uma live e vou deixar essa live salva, tá bom? Então, por causa disso não vai ter grandes edições, então você vai ter que se tentar prestar atenção em mim, tá bom? Não vai ter edição para ficar te distraindo igual os grandes canais têm, né? Talvez mais para frente vai ter. Então vamos lá. Eu sou Kelvin de Souza, criei um desenho chamado Super Aventureiros, eu consegui exibir ele em diversos países do mundo. Já foi para a França, para a Argentina, já foi para a Rússia, já foi para a Ucrânia, que era na época antes da guerra, no início da guerra, e já foi para os Estados Unidos. E muitas pessoas vêm e me perguntam: "Mas Kelvin, como eu faço um desenho animado?". E para eu não responder só uma pessoa por vez, eu vou fazer um vídeo e já deixar salvo para isso. Então, o desenho animado começa da seguinte forma: você vai ter que pensar como os grandes estúdios de desenho animado fazem. Você, tipo, a Disney, a Warner, a Paramount, a Maurício de Souza, elas não começam pensando no artístico, de como é que artisticamente eu vou fazer um desenho animado. Eles têm que começar como empreendedor, porque se você está fazendo desenho animado, você é um empreendedor. Então, assim, você vai pensar: qual desenho eu quero fazer? Vou pegar o meu caso como exemplo. Eu quis fazer um desenho de animação 2D, que seja para crianças de mais ou menos 10 anos. Então, eu fui lá e vi o que estava fazendo sucesso na época. E aí eu vi que estava fazendo sucesso. Hora de Aventura, Apenas um Show, Steven Universo. Então, beleza, já tenho o que eu preciso. E depois disso eu vou pensar o que eu vou ter que fazer agora, que é ver os direitos autorais. Aí nessa parte eu já posso entrar como artista. Eu vou desenhar todos os personagens que eu quero, o cenário, tudo direitinho. Depois disso eu vou até a Biblioteca Nacional para fazer um registro para eu não perder os direitos autorais dele, para eu não ser roubado. Se você quiser saber como se faz isso, é só comentar aqui que eu respondo em um outro vídeo, tá? Depois disso, você vai ver o roteiro. Tá. Muitas pessoas falam: "Eu quero fazer desenho animado, preciso fazer faculdade disso, daquilo, preciso fazer curso disso, daquilo". E eu entendo que quem quer fazer desenho animado, quer fazer o desenho animado para ser dono do desenho. Não é muita gente que tem interesse de ser mais focado em alguma área. Então não tem como, ficar meio que impossível matematicamente falando, você ter tempo de estudar roteiro, eh animação, de estudar fotografia do filme. Então se aperfeiçoa um pouco, entenda pelo menos a base de cada um. Entenda pelo menos a base do roteiro para que você consiga criar um roteiro, não precisa estar muito bom. Entenda pelo menos um pouquinho de storyboard, um pouquinho de design para para você fazer a divulgação. Entenda um pouquinho também sobre o marketing para você conseguir vender o seu desenho. E muitas pessoas falam para mim: "Então você pode pagar alguém para te ajudar, ou então pedir alguém que está tentando crescer também para te ajudar". Nenhuma das duas eu aconselho mais ou menos a você fazer, porque é um pouco raro você ter alguém que você conheça pessoalmente, que queira trabalhar e que possa te agregar naquela área. E mesmo se você conhecer, vai acontecer a mesma coisa de você pegar alguém pela internet, porque às vezes a pessoa fala que quer te ajudar, ela se empolga com o projeto, só que depois ela mete o pé e deixa você na mão. E aí você vai ficar com uma mão na frente, outra atrás e não vai conseguir dar continuidade no seu projeto. Claro, não é todo mundo assim, mas a maioria é. Outra coisa, falam: você tem que ter dinheiro para começar, para você poder bancar o pessoal para te ajudar. É uma boa, é uma boa. Só que eu entendo que a maioria do pessoal que mora aqui no Brasil, que está me assistindo aqui, não tem dinheiro para ficar pagando todo esse pessoal para ajudar. Até porque é muita gente, é um trabalho demorado, eu vou ter que pagar durante diversos meses. E às vezes acontece a mesma coisa de você pedir alguém para fazer um favor para você nessa área.
que a pessoa fala que vai fazer, mas você não sabe segurar, você ainda não sabe se comportar, porque você está começando ainda no ramo, e aí a pessoa simplesmente, mesmo recebendo o salário, ela mete o pé e deixa você com a mão na frente ou atrás. Então, o que eu sugiro para você é, se ninguém pode te ajudar por enquanto, vai você sozinho. Você começa a fazer o seu trabalho sozinho. Se especializa um pouco, tem a Bea Gojo, o canal Narratologia, acredito que seja esse o canal, ou Nativando, não sei direito. Eu vou deixar aqui nos cards. Então, na descrição. Então você vai no canal dela, você faz o seguinte, você pega um tempo, um dia, você maratona um monte de filme de como fazer roteiro, e aí você já vai estar mais esperto nessa área. Uma outra parte é sobre a animação. A animação é uma coisa simples, só que é muito trabalhoso, mas é simples. Então eu vou deixar para falar em algum outro vídeo. Se você quer saber como se faz uma animação, comenta aqui que eu já explico para vocês em algum outro vídeo. Edição. Uma coisa que eu sugiro para vocês fazerem é usar o programa Adobe Premiere. Eu não estou fazendo propaganda, não recebi para falar sobre esse programa, então eu só estou falando porque foi ele que eu usei. Eu sabia usar esse programa? Não, mas eu vi vários vídeos no YouTube, coloquei lá como fazer desenho animado e maratonei um monte de vídeo para conseguir fazer o desenho. E foi até muito fácil. No início eu achei que estava muito difícil, que eu não ia conseguir, mas depois com o tempo você aprende. Vai ser assim, você vai entrar em uma área nova, você vai achar, tá muito difícil, tá isso, aquilo. 1, 2 dias tentando, 3 dias você já pega e já tá tudo de boa. Depois disso você vai ver o efeito sonoro. Efeito sonoro é assim, você vai no YouTube, já tá com tudo editado lá no seu programa, você vai no YouTube e você vai precisar do quê? De um efeito sonoro de porta batendo. Você vai escrever efeito sonoro a porta batendo e vai ter lá. Efeito sonoro de passos, vai ter lá. Se não tiver, você tenta em inglês que com certeza vai ter. E uma dica que eu dou para vocês é, você tem que saber que as coisas, os desenhos, eles não ficam totalmente em silêncio. Sempre tem o som do ambiente. Às vezes não tem barulho de porta batendo, de alguém se mexendo, mas tem um barulho do ambiente. A primeira versão dos Super Aventureiros ficou sem o barulho do ambiente. Aí veio uma outra dubladora minha falar comigo que não pode ficar desse jeito. E eu não sabia. Eu tinha reparado que tinha alguma coisa estranha no desenho, só que eu não estava reparando o quê. Aí ela falou que não pode ficar desse jeito, que eu tenho que entrar e colocar efeito sonoro do ambiente, dos pássaros cantando, da estrada se movimentando, disso e daquilo. Até mesmo se for um quarto sem barulho nenhum, tem som daquilo. Eu sei que é um pouco difícil de entender, mas tem som do silêncio. Só você colocar no YouTube. Não tem muito em português. Você vai ter que entrar no Google Tradutor, se você não souber inglês, traduzir para o português, aí você procura, você consegue fazer o que você precisa. Próximo é a dublagem. Para você fazer a dublagem é o seguinte, não tem como você fazer sozinho, a não ser que você consiga fazer várias vozes, ou então tenha só uma voz no desenho que você dubla, igual o Walt Disney fez, ou então é um desenho mudo. Mas se você precisar de muitas vozes, em Super Aventureiros eu precisei de mais de 5 vozes. Você faz o seguinte, você entra em contato com dubladores que estão começando e eu sugiro que você entre no Facebook, porque esse pessoal, eles, não sei porquê, mas tem mais no Facebook. É mais fácil você achar cineasta no Facebook do que em outras redes sociais. Você vai falar, eu sou fulano, estou fazendo o desenho tal, e tem isso, isso e isso, preciso de dubladores. Não tem como eu pagar, mas quem trabalhar comigo vai trabalhar por portfólio. O que seria trabalhar por portfólio? A pessoa vai ajudar você, você vai botar o nome dela nos créditos. Quando ela quiser empregar em alguma outra empresa, ela vai pegar esse portfólio, que é um monte de link, onde consegue cada voz que ela dublou para já ter um currículo de artista dela. E aí tá. Antes de você mostrar o roteiro para a pessoa, você pode mostrar o desenho, porque você já tem um direito autoral, mas antes de mostrar o roteiro, plano futuro, episódio 2, sequência, qualquer coisa, você tem que ter um contrato de confidencialidade com esse dublador. E contrato de confidencialidade você vai fazer o seguinte, eu entendo que tem gente que não vai saber direito, mas no meu caso eu peguei uma colega minha que sabia direito
E aí eu falei: "Olha, eu tô precisando de um contrato de confidencialidade, porque eu tenho dubladores e eles estão e eu tô querendo fazer com eles para manter tudo, todas as informações são entre a gente sem vazar para mídia". Aí ela falou: "Tá bom". Ela fez o contrato, eu enviei para os meus dubladores, que estão espalhados por aí pelo Brasil. E eles imprimiam, assinavam, me tiravam foto, me mandavam, estava tudo certo, não ia vazar nada. Não tem como você confiar em ninguém nesse meio, porque não aconteceu comigo, mas uma dubladora minha falou: "Olha, aconteceu isso, isso e isso, porque a pessoa não fez contrato, foi ruim para ele, e é bom a gente ter contrato". Então, uma outra coisa que eu ia falar agora. Estabeleça prazo com seus dubladores. Porque mesmo eles querendo serem dubladores e querendo esse trabalho, vai ter muita gente que vai zoar no seu trabalho. Por exemplo, eu pedi, entregam as dublagens. Todo mundo me entregou rápido, mas teve duas pessoas que demoraram muito. Uma especificamente demorou mais do que todas. E aí eu falava: "Olha, entrega". Aí ela ficava falando: vou entregar, vou entregar", mas nunca entregava. Veio outro dublador falar comigo: "Ó, tá acontecendo isso, isso e isso, já estive em projetos que isso aconteceu, você tem que estabelecer um limite". Aí eu fui no grupo dos dubladores, que eu sugiro que você crie um grupo no Zap, e falei: "Olha, vai ter que entregar até esse dia, senão tá fora da dublagem". E, desse jeito, ela rapidinho deu um jeito e entregou a dublagem. Depois disso, festival de cinema. Vocês querem saber como se inscreve em festival de cinema? Comenta aí que eu ensino a exibir o seu curta, o seu desenho na Europa, na América, aqui na América do Sul, América do Norte, na Ásia, nisso daí tudo, tá bom? É isso aí, eu sou Kevin Souza, seja ousado.